Olá! O continente africano e o asiático demoraram bastante para entrarem no seu processo de colonização em relação às Américas, que teve o seu início no século XVI. Somente 3 séculos mais tarde é que o continente africano começou a ser colonizado pelos europeus, quando a Revolução Industrial já se encontrava em plena expansão. E diante disso, os europeus buscavam novas fontes de recursos para abastecer as suas indústrias. No século XIX, as nações europeias como Alemanha, Bélgica, França e Holanda começaram a explorar de maneira mais persistente o continente africano. Eles estavam em busca de produtos para suas indústrias, como ferro, cobre, chumbo, dentre outros produtos agrícolas também, como a borracha, o algodão, que eram totalmente essenciais para a manutenção das suas indústrias, eram as matérias-primas que eles precisavam. Mas, enquanto isso, é claro que os árabes e os portugueses já haviam estado no continente africano. Lá eles realizavam o tráfico de escravos, isso mesmo, e calcula-se que cerca de 10 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para servirem de escravos. Triste, né? Enquanto isso, as nações americanas, que já haviam sido descolonizadas, se tornaram um mercado promissor para os produtos europeus. A divisão do continente africano foi consolidada no ano de 1885 e lá estavam presentes alguns países europeus, como Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal. E essa conferência se chamou Conferência de Berlim. Mas antes mesmo que houvesse essa partilha oficial do continente africano, os europeus já haviam estado por lá. Eles tinham levado cientistas com a desculpa de fazer pesquisas no continente africano. Mas o que eles realmente queriam era saber das riquezas do solo e do subsolo desse continente para logo depois iniciar o processo de exploração, principalmente dos seus minerais. Bom, o território africano, anos mais tarde, já estava totalmente colonizado pelos europeus. Só que lá eles levaram culturas que não faziam parte dos povos africanos. Por exemplo, eles levaram plantation, que é um tipo de agricultura visando a exportação. Lá eles plantaram chá, café, cacau, cana-de-açúcar, tudo visando os seus interesses para exportar e ganhar um pouquinho mais com essas plantações. A atividade que foi bem desenvolvida no continente africano foi o extrativismo mineral. Lá eles extraíam o ouro, o ferro, o chumbo, o diamante. E com isso, os europeus conseguiram por um bom tempo abastecer as suas indústrias. A Angola, a Nigéria e a Líbia são os maiores produtores de petróleo do continente africano. É importante lembrar também que quando os portugueses trouxeram os africanos para o Brasil, eles introduziram também um pouco da sua cultura, como por exemplo o seu linguajar. Nós falamos banguela, batucar, cochilar, xingar, são palavras de origem africana. E até mesmo na culinária, nós herdamos muitas coisas deles, como eu já havia dito no vídeo anterior. As religiões tradicionais da África ainda estão presentes, porém elas são vistas como magia e feitiçaria. Lá também existem outras religiões, como o cristianismo e o islamismo, que foram trazidas pelos colonizadores. O costume africano sempre foi reverenciar o espírito das florestas, das pedras e dos animais. A Angola, a Argélia, a África do Sul, o Egito, a Etiópia, o Sudão, a Nigéria e o Marrocos são os países mais desenvolvidos do continente africano. Porém, há uma grande diferença nas classes sociais nesses lugares. Por exemplo, os ricos são sempre bem ricos e os pobres são sempre bem pobres, sem perspectivas nenhuma de mudar a sua condição social.
Muitos países da África se tornaram repúblicas independentes, porém, como em Marrocos, Lesoto e Suazilândia, ainda há a monarquia. No entanto, alguns outros países ainda estão em forma de transição, após anos de guerra civil entre eles mesmos. Mas mais de 2/3 do continente africano são republicanos. Nesta forma de governo, os seus representantes são eleitos através do voto. As características da república nos governos africanos são bem variáveis, assim como o nível de autoritarismo. Bom, a descolonização do continente africano se deu logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, porque os europeus se encontraram fragilizados. E aí foi um start para os africanos se verem livres dessa condição e também livres de tanto preconceito sobre eles. Porém, os africanos ainda se encontram em constante guerras e desentendimentos entre eles mesmos, porque quando esse continente foi colonizado pelos europeus, grupos rivais foram colocados sobre o mesmo território. Por isso, eles ainda se encontram em extrema pobreza e em extrema briga, contando com a ajuda de ONGs, contando com a ajuda também de outros países. Só que a ajuda desses outros países, é claro que tem um interesse econômico e financeiro sobre aquela região. Bom, gente, o continente africano possui riquezas naturais na sua fauna, na sua flora e na sua cultura. Por isso é bem visitado todos os anos pelos turistas, em busca de animais exóticos, em busca até mesmo dos seus famosos desertos, como o deserto do Saara, o deserto do Namibe. E o continente africano não deixa a desejar para esses turistas dentro das suas principais cidades. Porém, é um continente que precisa muito de ajuda humanitária ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo sobre a África, que é um grande continente. Teríamos muito ainda para falar sobre este continente, mas vamos parar por aqui. Bons estudos, até a nossa próxima aula Pop, Aula Tech.